Boa noite, povo de Deus. Boa noite, você que nos escuta na internet, você que nos acompanha na página da igreja. Que Deus te abençoe muito, que você possa tirar proveito da palavra de Deus nessa noite. Nós queremos falar hoje sobre a liderança certa para tempos de escassez. E eu quero começar lendo o texto da palavra de Deus que vai nos ensinar e vai nos levar por esse caminho de ensinamento. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6 e verso 30. E eu passo a ler agora. Diz assim: Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Nós vamos continuar lendo, mas eu primeiro quero falar um pouquinho a respeito desses 4 versículos que nós lemos aqui. Porque nós estamos vivenciando momentos que coincidem com essa palavra de uma forma muito profunda. Quando nós lemos esse texto aqui, Jesus está em um momento em que a sua popularidade, ou seja, ele está tão conhecido, é tão conhecido em Israel, que as pessoas o reconhecem de longe e querem muito chegar perto dele. Ao mesmo tempo em que Jesus, ele se torna popular em Israel, cresce a sua popularidade na Palestina, também, da mesma forma, a sede espiritual das pessoas é muito grande. E a Bíblia nos diz que Jesus olha para esse pessoal, olha para o povo e tem compaixão daquelas pessoas. Jesus não olha como um líder qualquer olha para a multidão. As pessoas olham para a multidão de diversas formas. Algumas pessoas olham para a multidão como uma fonte de lucro. Tem pessoas que olham para a multidão como um lugar, um espaço onde eles podem ter fama. Algumas pessoas olham para a multidão se preocupando com os dividendos políticos que podem ter a partir da multidão. Mas Jesus olha para a multidão com compaixão. A Bíblia diz que ele olha e percebe que elas estão como ovelhas sem pastor. E quando nós ouvimos essa palavra ovelha sem pastor, isso ecoa alguns textos e alguns momentos da realidade de Israel. Moisés ora a Deus e pede para que uma liderança se levante depois que ele fosse embora dessa terra, depois que ele morresse, para que cuidasse o povo, para que o povo não ficasse como ovelha sem pastor. Nós vemos que Micaías profetiza na época de Acabe, o rei terrível, comprometido com feitiçaria, comprometido com desumanidades no seu reino. Esse rei é descrito no seu tempo que o povo andava como ovelha sem pastor. Apesar de ter uma liderança, o povo estava sem o cuidado. E temos um outro texto da Bíblia que nos fala também, que está em Ezequiel capítulo 34, verso 1, que nos diz que o povo no exílio, o povo que estava no exílio da Babilônia, estava como ovelha sem pastor e que Deus levantaria um pastor conforme o seu coração. E aí então chegamos nesse texto, porque esse texto é o cumprimento mais absoluto das orações, dos desejos e das necessidades, não só do povo de Israel, como da humanidade inteira. Eis que Jesus olha para a multidão e vê que ela está como ovelha sem pastor, se compadece e surge como esse líder que cuida, que se preocupa, que está interessado, que quer fazer algo por ela. Nós somos confrontados por isso porque
Nós vivemos em um momento difícil, vivemos em um momento de escassez, vivemos num momento de crise e como carecemos de liderança. Porque quando nós temos escassez de abraços, quando nós temos escassez econômica, quando nós temos escassez de emprego, quando nós temos escassez de vozes realmente espirituais nessa nação, nós temos necessidade de liderança. Nós sentimos a necessidade de uma liderança forte, firme, inabalável, com a qual a gente possa se sentir seguro. E aí a gente olha para os lados e a gente vê a fragilidade das lideranças, a gente vê as lideranças buscando uma vantagem a partir das dificuldades. Poucas pessoas nesse mundo têm a sensibilidade, e eu diria, nenhuma pessoa pode se comparar com Jesus na sensibilidade com a qual Jesus olha para a multidão. Olha para nós, nós somos parte da multidão. Ele olha para nós e vê nossa fragilidade e vê a nossa necessidade. Esse é o tempo de lideranças frágeis, de lideranças insuficientes, que às vezes tentam fazer, mas não são tudo aquilo que nós necessitamos. Porque muitas vezes nós vemos prefeitos, governadores, presidentes se pronunciar, mas aquilo que nós ouvimos não vai ao encontro de todas as nossas necessidades e daquilo que nós precisamos como seres humanos, que é algo muito mais profundo. Nós olhamos e vemos o olhar de Jesus e vemos que Jesus é o líder que nós precisamos nesses tempos de escassez. Jesus é o líder que nós precisamos nesse tempo. Jesus precisa ser o líder do nosso lar nesse tempo. Jesus precisa ser o líder da nossa vida profissional. Jesus precisa ser o líder do nosso ministério nesse tempo. Jesus precisa ser o líder de toda a nossa vida nesses tempos. Às vezes nós buscamos aqui acolá um substituto, mas eu quero dizer para você, não há substituto para a liderança de Jesus na nossa vida. Os outros líderes têm sua importância, grande importância, mas há o líder supremo que nós precisamos ouvir. A Bíblia usa uma palavra ainda mais profunda do que líder. A Bíblia usa a palavra para Jesus de Senhor, ou seja, aquele que reina soberano e absoluto. Nós, nesse momento, esse é um momento de nós olharmos para Jesus como esse soberano, como esse Senhor, como esse líder que pode orientar nossa vida, governar nossa vida, cuidar de nós como um bom pastor. Porque a palavra e a imagem que é utilizada aqui é Cristo nos olhando como ovelhas. E você sabe, às vezes a gente tem uma visão da ovelha equivocada. A ovelha é frágil. A ovelha, ela se desorienta com muita facilidade. A ovelha é absolutamente vulnerável. E às vezes a gente tenta bancar o forte, a gente tenta bancar o poderoso, a gente tenta bancar o leão, mas nós, diante da liderança de Jesus, somos ovelhas. Nós precisamos chegar perto dele como aquele que cuida de nós, como aquele que nos protege dos lobos, porque as lideranças, nesses momentos de crise, as lideranças negativas se aproveitam dos momentos difíceis. Por isso, nós temos que nos guardar das lideranças negativas, daquelas lideranças que vão trazer prejuízo para a nossa alma e olharmos para a liderança de Jesus, para que a liderança de Jesus se erga dentro do nosso coração e da nossa vida de uma forma tão poderosa, tão grande, que seja Ele que nos oriente nesse tempo. Nos oriente porque só Ele pode nos dar uma orientação de equilíbrio. Só Ele pode nos levar a um ponto no qual nós vamos ter o suprimento que nós precisamos.
Só Ele pode nos dar aquela segurança que nós precisamos sentir nas nossas vidas. E quais são as orientações? Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Jesus entrando na vida das multidões e trazendo sua presença e a sua liderança para esse povo sem pastor. E algumas coisas nós tiramos e algumas lições nós destacamos aqui, e eu acho que todos nós podemos aprender e devemos aprender. A primeira delas é que Jesus, você vai olhar o texto que está lá no verso 34, é que Jesus, ele se preocupa, porque esse episódio é o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas vejam bem como começa tudo. Aqui diz, então começou-lhes, ele olhou para a multidão, viu elas como ovelhas sem pastor, e ele começa a lhes ensinar. Começa a pregar para aquele povo. A liderança de Jesus se estabelece na nossa vida através de um equilíbrio muito grande. Ou seja, Cristo se preocupa tanto com as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades físicas, quanto se preocupa com as nossas necessidades espirituais. Mas quando nós vemos o texto, Cristo se preocupa primeiro, prioridade, vida espiritual. Então, Cristo prega aquela multidão, Cristo traz a palavra para aquela multidão, Cristo orienta aquela multidão. Nós precisamos de orientação espiritual acima de tudo, antes de qualquer outra coisa. No entanto, a gente não vive só das questões espirituais. E Cristo nos criou como seres corpóreos, como gente que tem corpo, gente que tem fome, gente que tem necessidades. E Ele sabe dessas necessidades. E Ele se preocupa também com as nossas necessidades físicas. Ele se preocupa com o nosso espírito. Ele se preocupa com o nosso corpo. É nessa perspectiva também, é nessa orientação, quando nós olhamos como Jesus nos trata e trabalha nas nossas vidas, é assim também que nós temos que andar, é essa perspectiva também que nós temos que ter na nossa vida, para que a nossa vida seja saudável e ande de acordo com a orientação e a liderança de Jesus. Não devemos ser como esse tipo de cristão super espiritual. Tem aquele tipo de cristão super espiritual, que ele só vê as coisas espirituais, só a dimensão espiritual, só as coisas do alto, e oração, e palavra, isso é muito bom, mas nós precisamos enxergar também as dimensões físicas da nossa vida, que também são parte e que também precisamos nos preocupar. Tem aqueles outros cristãos que só se preocupam com as questões físicas, corporais, alimentícias, né? O corpo, aquilo que vou comer, aquilo que eu vou fazer. E quando a gente se deixa dominar por uma dessas áreas, nós começamos a nos tornar pessoas desequilibradas. E Cristo não quer formar gente e discípulos desequilibrados. A nossa vida tem que ser marcada pelo equilíbrio entre as questões diárias e as questões eternas. Essas duas coisas precisam estar convivendo e ter a nossa atenção. As coisas que estão aqui diante de nós, que precisamos imediatamente, Cristo está interessado nisso, nós também devemos nos preocupar com essas coisas, também devemos nos ocupar com essas coisas, mas não podemos deixar de equilibrar essas dimensões com a nossa vida espiritual. Você e muitas pessoas têm sua preocupação com o seu emprego, com aquilo que vão fazer, com o seu sustento, mas eu quero dizer para você que a sua preocupação com as coisas físicas devem estar profundamente embasadas nas orientações de Jesus para a sua vida. Antes que você saia
desatinado a pensar, a resolver os seus problemas da dimensão física, do trabalho, do comer, do beber, do dia a dia, sua vida precisa estar embasada naquilo que Cristo te orienta, naquilo que Cristo fala para a tua vida. Não saia como alguém desesperado, como alguém que não tem esperança, como alguém que não tem liderança. Por quê? A despeito da insuficiência das lideranças humanas para a sua vida, Cristo é perfeitamente suficiente para a tua vida, para as tuas necessidades nesse tempo. Baseia os teus passos nas orientações de Deus nesse tempo, porque se tu baseares os teus passos nas orientações de Deus, certamente esses passos vão levar à provisão, vão levar à abundância, como nós vemos nesse texto. O povo ouviu a palavra. O povo que ouviu primeiro a palavra, acima de todas as coisas, foi o povo que comeu do pão e do peixe, em abundância, a ponto de sobrar. Presta bem atenção nisso. O povo que ouviu a palavra foi o povo que provou da abundância do Senhor. Que a tua cabeça, que a tua mente, que os teus passos sejam orientados pela palavra nesse tempo e não movidos pelo desespero e não movidos pela preocupação e não movidos pela ansiedade. Cristo sabe tuas necessidades e Ele é capaz de providenciar para as tuas necessidades e em todas as tuas dificuldades. Essa é a orientação de perspectiva. A gente precisa ter perspectiva nesse tempo. Agora, a segunda coisa que a gente aprende nesse texto, que é muito importante para nós, é que Cristo nos convoca, eu e vocês, a participarmos nesse tempo de escassez, a sermos parte da sua obra. Nos convoca a fazermos parte daquilo que Ele está realizando nesse mundo. Por isso que a gente tem que ter a perspectiva espiritual orientando todas as outras áreas da nossa vida. Vejam só o que acontece aqui. Jesus pergunta o que há para servir para as pessoas. E aí então, ele faz essa pergunta: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. E aí eles voltaram, verso 38. E diz assim, eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Num outro texto das Escrituras, em João, nós somos informados que esses 5 pães e esses 2 peixes, eles vêm da mão de um menino, de um jovem. Ora, nesse momento, cai a tarde. Você sabe muito bem que é isso. Você que trabalha, aquelas pessoas que trabalham durante toda a tarde, sabe quando chega lá pelas 6 horas, está anoitecendo, bate aquela fome desesperada, aquela fome que você não consegue controlar, começa o estômago a roncar. E você imagina aquele povo todo reunido, são 5.000 pessoas ou mais, todos reunidos, e começa a bater a fome e ninguém tem comida. Começa a bater a fome. Jesus chega lá: ei, quem é que tem comida aí? E o pessoal saiu no desespero de ouvir a palavra de Deus, saiu despreparado. Vejam só. Priorizaram a palavra de Deus, se esqueceram das questões básicas humanas, estão lá ouvindo a Jesus, porque colocaram o ouvir a Cristo em primeiro lugar, e chega às 6 horas da tarde e não tem comida. E aí então só tem um jovem que tem comida, um jovem prevenido, um jovem inteligente, um jovem preparado. Se você fosse esse jovem, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, se você fosse esse jovem, se você visse um amontoado de gente faminta, louca de fome, e você olhasse para dentro da sua pasta, para dentro da sua mochila, e você visse
que você tinha peixe e você tinha pão para comer bastante, o que você faria? E visse que tinha muita gente para comer. Muitos de nós esconderíamos aquilo que tínhamos. Esconderíamos aquilo que tivéssemos dentro da nossa mochila. Eu já vi muita gente fazer isso, esconder comida. Adolescente, tem bolachinha recheada, esconde. Você tem uma coisinha especial na geladeira, esconde, lá no cantinho da geladeira, para que a pessoa não vá ver aquilo que você tem de gostoso. Você tem um chocolate, você vai lá e guarda num canto do armário lá atrás para que ninguém veja. O bolo que sobrou, você coloca dentro do forno, lá atrás, para que ninguém enxergue que tem bolo para comer, aquele bolo que você gosta tanto. Mas esse menino ouve aquilo que Jesus fala. Quem é que tem alguma coisa? Ele vai lá e traz seu peixe e seu pão nas mãos de Deus. Esse é o tempo que a gente traga o nosso peixe e o nosso pão nas mãos de Jesus. Esse é o tempo para que nós vejamos Deus agindo poderosamente nas nossas vidas, não nos condicionarmos com a mediocridade, com a competitividade, com aquilo, com o medo que está na nossa volta. Porque se nós somos dominados pelo medo, nós vamos dizer, não, eu preciso garantir o meu. Outros mais avarentos dizem, não, eu quero juntar, eu quero ter bastante, eu quero olhar para a minha despensa e ver que eu tenho bastante para muito tempo. Outros, dominados pela meritocracia. Olha, quem merece tem. Quem trabalhou tem o que comer. Quem pensou, se planejou, tem. Agora os outros que lutem. Esse é o pensamento da meritocracia, de se fechar. Ainda aqueles que têm um horizonte tão curto, que dizem assim, bom, olha, eu tenho tão pouquinho, aquele menino podia ter pensado isso, eu tenho tão pouquinho, eu tenho só esses peixes, eu tenho só esses pães, isso aqui não vai resolver o problema de ninguém, então vou deixar aqui na minha mochila. Vejam só que todas essas coisas, o medo, a avareza, a meritocracia e o horizonte curto, não impediu aquele menino de trazer nas mãos de Jesus aquilo que ele tinha, de oferecer para Jesus o pouco que ele tinha, para que Cristo trabalhasse com isso. Esse é o tempo, meu irmão. Não importa o que você está fazendo, eu não sei quais são as suas realidades, mas esse é o tempo no qual nós temos que oferecer aquilo que nós temos. E quando eu falo isso, eu falo de pão, falo de pão. Tem muitas pessoas necessitadas nesse tempo. E nós temos que nos engajar nisso, nos engajar nesse pensamento. Muitos daqueles que estão sentados agora são pessoas privilegiadas. Muitos de nós, eu me considero uma pessoa privilegiada. Somos privilegiados porque temos o que comer, temos o recurso e não temos muitas dívidas, ou alguns uma e outra coisa, temos coisas para pagar, sim, mas temos uma realidade que nos possibilita compartilhar peixe e pães. Se temos essa condição, quando olhamos para esse texto e quando olhamos para a liderança de Jesus, somos chamados a oferecer aquilo que temos em nossas mãos para colocarmos na mão de Jesus. Seja isso algo material, seja isso latas de óleo, seja isso oportunidades. Muitas vezes você tem oportunidades, você tem portas que você pode abrir para outras pessoas. Abra portas para outras pessoas, dê oportunidades para pessoas que você pode dar oportunidades. Alguns de nós conhecemos pessoas que podem resolver problemas para outras pessoas. Vamos conectar
as pessoas umas nas outras, quando podemos resolver. Vamos ter uma boa vontade de resolvermos problemas que estão à nossa disposição e que se oferecem em algumas circunstâncias para que a gente faça. Quer dizer, nós podemos ficar enclausurados no nosso privilégio, mas Cristo, quando olhamos para esse texto, nos chama, nos conclama a oferecermos, a colocarmos à disposição dele os nossos privilégios. A colocarmos diante dele, Senhor, está aqui as minhas oportunidades que eu posso abrir para alguém, está aqui o que eu conheço, que eu posso orientar. Às vezes tem gente desorientada, você vê que tem gente desorientada. Você vê pessoas, você vê ali uma declaração no Facebook, você vê que a pessoa está meio baratinada. Você vê que a pessoa está doente. Você vê que a pessoa está precisando de uma assistência. Você vê que essa pessoa precisa de uma orientação. E de repente você tem a sabedoria. Você tem o entendimento do que está acontecendo. Não se exima. Não diga, não é comigo. Obedeça a chamada de Jesus para você ser parte das soluções daquilo que ele está fazendo nesse mundo. Ali naquele momento foi aquele menino. Que você possa ser como esse menino. Que você possa dizer, Senhor, eu tenho alguma coisa aqui. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você tem algo a oferecer para Jesus. Você tem algo que você pode oferecer a Cristo para ajudar outras pessoas. Que você pode, aí onde você está, dizer, Senhor, me mostra como, de que maneira, quais são os privilégios aos quais eu usufruo, que não estou entendendo e que não percebo na minha vida, que eu posso abençoar outras pessoas que nesse momento estão precisando. E presta bem atenção, não só o irmão da igreja, o teu vizinho, a pessoa que está perto de você, é aquele que você discerne, é aquele que se apresenta para você na vida. Porque Deus traz, sabe? Cristo traz e Ele quer usar a nossa vida, Ele quer usar a tua vida. Eu acho tão interessante, Jesus poderia ter feito esse milagre sozinho, mas é um jeito padrão de Deus agir com a gente. Ele quer que a gente se ofereça. Ele quer pegar aquilo que temos. Porque, na verdade, quando nós vamos olhar nesse mundo, não há escassez no mundo. Há má distribuição. Não há escassez. Haveria alimento para todos. Haveria o que fazer. Haveria renda para todas as pessoas. Mas há má distribuição. É claro que isso são problemas extremamente complexos. Mas quando nós olhamos para Cristo e nos colocamos à disposição dele, nós fazemos parte de uma resposta. E ele quer usar cada um de nós nos seus privilégios para ajudar aqueles que precisam. Olha só, esse discurso não é um discurso de maneira nenhuma ideológico. Isso não faz parte de um plano ideológico. Isso faz parte de uma disposição do coração. E quando a gente tem essa disposição do coração, coisas extraordinárias começam a acontecer. E Cristo nos chama para o extraordinário. Vejam só, porque aqueles pães e aqueles peixes chegam, e o que Cristo diz para os discípulos? Eles distribuem isso aí, repartam tudo isso aí. Quer dizer, aquele menino oferece, eles vamos repartir para todo mundo. E sabe, a gente precisa entender que Cristo não nos chama para algo comum, ele nos chama para coisas extraordinárias. Se você nunca ouviu Cristo te chamar para coisas extraordinárias, se nunca sentiu dentro do seu peito o impulso de fazer coisas fora do comum, talvez você nunca tenha ouvido a voz de Jesus. Porque ele frequentemente
nos faz esses chamados. Se nós estamos no meio dessa crise e queremos ouvir a voz do bom pastor acima de todas as outras vozes, se queremos que a liderança de Jesus seja a nossa liderança, nós precisamos estar com o nosso ouvido afiado, porque ele vai nos pedir coisas extraordinárias. Sim, vai nos pedir coisas extraordinárias, porque ele nos garante que quando fizermos coisas fora do comum, e presta atenção, o que eu estou falando fora do comum não é coisas que demandem a nossa habilidade, mas coisas que demandem a nossa coragem. Ora, se você vê uma multidão de 5.000 pessoas, você tem comida na mão, você está com fome, qual é a reação natural de um ser humano? Comer. Mais uma vez, os discípulos tinham oportunidade de se alimentarem. De repente, eles se alimentam. Olha, a gente alimentou vocês espiritualmente, agora vocês nos alimentam materialmente, Deus abençoe vocês e se virem. Não, não foi isso que eles fizeram. Não foi isso. Novamente, Jesus faz e diz para eles algo extraordinário. Reparta isso aí. Reparta. Algo fora do comum. Reparta. E aí, então, eles vão e começam a repartir. Nesses tempos, Cristo pede de nós coisas extraordinárias também. E precisamos estar com o nosso ouvido preparado para ouvir as coisas extraordinárias que Cristo nos conclama a fazer. E o Evangelho é pródigo, é generoso nessas coisas extraordinárias. Cristo nos chama a amarmos mais do que a nossa família. Amar nossa família é básico. Cristo nos chama a amarmos nossos inimigos. Cristo nos chama muito mais do que para experimentarmos Ele sustentando e provendo as nossas necessidades. Ele nos chama para repartir aquilo que temos, mesmo nesses momentos. Ele nos chama muito mais do que a gente cuidar, de repente, de um grupo fácil. Muitas vezes Deus nos chama para trabalhar com gente difícil. Ele nos chama para coisas difíceis. Sabe por que Ele nos chama? Porque Ele vai nos acompanhar. Ele nos chama para coisas extraordinárias, para coisas fora do comum, porque Ele vai nos acompanhar. Se seguimos essa liderança, se deixarmos o nosso ouvido ouvir o chamado para coisas extraordinárias, nós vamos ver a mão de Deus realizando coisas. Tem pessoas que não entendem como funciona a provisão de Deus e como Deus age. Elas oram e elas dizem assim: Senhor, eu quero que Tu faças grandes coisas comigo. Senhor, eu quero que Tu me uses. Talvez você está ouvindo essa palavra, Senhor, faz alguma coisa através da minha vida e tal, faz algo grande. Eu vejo muitas pessoas e querem que Deus faça coisas extraordinárias. Mas para que a gente possa experimentar coisas extraordinárias, a gente precisa fazer as coisas fora do comum que Deus nos pede. E a gente nunca sabe o que isso vai dar. Com certeza os discípulos não tinham ideia, quando começou aquele dia, que eles iam recolher 12 cestos cheios de pão. Tudo que eles enxergaram ali era miséria, era escassez. Mas eles terminaram o dia celebrando a abundância. Ora, precisamos ouvir o chamado de Deus para fazer aquilo que é um contrassenso humano. E abrimos nosso coração para fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. E damos esses passos pequenos sem saber o que vai acontecer, como um efeito borboleta, aquela coisa bem pequenininha que começa e que vai fazer um efeito extraordinário. Só que nós temos que ouvir. Nós precisamos ser sensíveis. Às vezes a palavra de Cristo é dura para nós. Presta bem atenção. Às vezes a palavra de Deus, de Cristo, nos soa dura. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A dureza de Cristo é a sua doçura também. Porque quando
Cristo diz: repartam, ele multiplica o pão, ele multiplica os peixes. Quando ele te diz: faz, reconcilia-te, pede perdão, busca o entendimento, ele também vai junto contigo para realizar algo. Mesmo que pareça tosco, mesmo que pareça injusto, mesmo que pareça algo que você não deveria fazer, mesmo que você esteja desajeitado, mesmo que os seus sentimentos estejam dentro de você assim. Quando Cristo te pede algo extraordinário, presta atenção. Quando Cristo te diz algo fora do comum, Ele está por fazer algo fantástico na tua vida. E nesses tempos, nós precisamos ouvir a liderança de Cristo. Precisamos estar abertos àquilo que Ele tem para nos dizer. Precisamos parar de seguir nosso coração. Precisamos deixar de nos levar por esse moto tão comum hoje em dia. Faz o que te deixa feliz. Se os discípulos andassem desse jeito e aquele menino andasse desse modo e nesse pensamento, a multiplicação não teria acontecido. Nós só vamos ver a multiplicação, nós só vamos ver a abundância, nós só vamos ver o extraordinário, nós só vamos ver o fora do comum, o fora da ordem, quando formos capazes de quebrar a ordem dessas coisas pela palavra de Jesus. Deixa Jesus, nesse tempo de crise, ser aquele que orienta a tua vida, ser aquele que determina os teus passos, ser aquele que te conduz no meio desse caminho. Pode ter a certeza que quando você fizer isso, você vai ver o extraordinário acontecendo. Peixes multiplicados, pães multiplicados, cestos que sobejam de recursos e muita gente celebrando, alegre. Mas a gente precisa deixar Jesus ser o nosso líder em tempos de escassez, o nosso líder máximo, o nosso Senhor. E Ele ser líder não é querer dizer assim, é falar, não é falar. Não é só você ficar aí declarando, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Senhor. Não. Fazer de Cristo nosso líder nesse tempo é ouvirmos sua palavra, é recebemos suas orientações, é andarmos nos nossos passos conforme Ele diz, é oferecemos o que temos a Ele e agimos a partir da sua palavra que nos chama muitas vezes para o incomum. E eu tenho certeza que se fizermos isso, vamos ter a alegria de experimentarmos a abundância de Deus na nossa vida. Eu quero orar com você. Quero que você feche seus olhos aí onde você está. Eu sei que o pensamento de escassez tem dominado a cabeça de muita gente. Mas nós não vamos permitir isso. Porque se ouvirmos a liderança de Jesus, a liderança de Jesus vai nos levar para a abundância. A liderança de Jesus vai nos levar para o extraordinário, para o surpreendente, mesmo em um cenário que não nos oferece nenhuma dica de que possa assim ser. Porque é assim que Deus age. É assim que Ele fez. Que possamos ser corajosos para trazer nosso pão, nosso peixe, que possamos ser corajosos para repartirmos aquilo que Cristo nos manda repartir. Porque temos a certeza que Ele vai fazer o extraordinário com aquilo que nós respondemos para Ele. Vamos responder com fé aquilo que Ele nos conclama nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus chegamos na Tua presença e sabemos que não há liderança mais segura do que a Tua liderança nesse tempo, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti e oramos pelos irmãos que dentro de casa estão dominados pelo pensamento de escassez, que estão se sentindo
Senhor, sem liderança, que estão se sentindo, Senhor, meio órfãos, Senhor. Eu oro para que eles possam mergulhar de cabeça na tua palavra, nas tuas orientações, naquilo que tu os conclama a fazer. E que eles possam ter a certeza dentro do seu coração que haverão de experimentar o extraordinário, o surpreendente que a tua mão é capaz de fazer com todos aqueles que respondem a tua palavra e respondem o teu chamado. Eu oro que esse entendimento possa ser profundo no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus alimente a tua alma com essa palavra, em nome de Jesus.